Como estimar a mordida do meu cão sem utilizar aparelhos de pressão? Vamos analisar? A força de mordida de um cão é um item muito discutido entre criadores e fãs do mundo canino. Afinal, quem não gostaria de saber a força que o seu animalzinho tem nas mandíbulas? Bom, segundo o Centro de Cirurgia Oromaxilofacial da Califórnia, vários métodos para medir a força de mordida entre cães e gatos foram descritos até hoje. A medição direta feita em cães sem anestesia eram altamente variáveis devido à vontade do animal, situação ou técnica de medição específica. Já em cães anestesiados, a medição era feita por estimulação elétrica nos músculos adutores da mandíbula, que sempre deixou incertezas por não refletir a força de mordida voluntária durante a atividade natural. Essas medidas são chamadas de in vivo, por ser um registro direto feito em animais vivos. Já nas medidas in vitro, as forças de mordida foram estimadas pelo cálculo da força produzida, usando equações mecânicas que representem os músculos adutores da mandíbula e do crânio. Quase 90% dos registros de força de mordida que conhecemos atualmente foram feitos in vitro. Apenas 3 fatores são cruciais para determinar a força de mordida de um cão: peso corporal, morfologia e tamanho do crânio. Outros fatores podem influenciar negativamente, como distúrbios orais, atrofia muscular e maloclusão, que é o caso de alguns cães braquicefálicos, como já foi dito nesse canal. Um estudo piloto publicado em 95 por Lindner mediu a força de vários cães sem anestesia, mastigando um transdutor. O teste foi realizado entre 22 cães pesando entre 7 e 55 kg, e a força variou entre 13 e 1.394 newtons, com um valor médio de 256 newtons. O estudo comprovou que a força aumentou ligeiramente com o peso corporal, independente da configuração da cabeça do cão. Em contrapartida, a raça, o treinamento e a motivação se tornam fatores críticos nesse tipo de medição. Então, meus amigos, agora que temos uma noção de como esses testes foram feitos e os principais fatores que influenciam nessa medição, então eu criei uma tabela com 6 itens para você pontuar o seu cão, de acordo com a morfologia, tamanho, classificação e utilização. Para montar uma tabela de pontos sem a ciência dos elementos finitos, nós precisamos entender que as maiores mordidas selecionadas entre os predadores quadrúpedes são méritos de características biomecânicas favorecidas pela seleção natural. Porém, os cães que foram frutos de seleção artificial, que são os cães domésticos, não se limitam a esse padrão. Sendo assim, o primeiro passo é usar como base a mecânica natural das grandes mordidas. A NCA é de prognatismo. Quanto menos prognata for a mordida, mais forte ela se fecha sobre um objeto. Cães respiram pela frente e pelos lados, não precisam soltar a mordida para respirar, desfazendo os boatos que cães com prognatismo são grandes mordedores. Prognatismo é a hipotrofia óssea da maxila, ou hipertrofia óssea da mandíbula, que a deixa mais longa que a maxila. Próximo item. Mordida em tesoura. Todo predador mamífero quadrúpede selvagem tem a mordedura alinhada em tesouro. As mordidas turquesas ou pinça são frutos de prognatismo, por isso quanto mais alinhada for a mordida do cão, mais forte ele morderá. Próximo item. Focinho largo, cana nasal reta. O focinho afinado, como o dos galgos, ou curto e apertado, como o do bulldog, são altamente indesejáveis para uma grande força de mordida, pois os maiores registros de mordida, seja em predadores selvagens ou em canídeos domésticos, principalmente no modelo in vitro, foram em animais com focinho profundo e pouco afinados. Stop pouco pronunciado. O stop é onde o focinho e a testa do cão se encontram entre os olhos. Essa área não deve ter um ângulo agudo, pois essa área representa uma perda óssea responsável por transmitir a força dos músculos maxilares da parte posterior do crânio para a parte frontal do maxilar. As formas retas ou curvadas para fora formam um arco convexo no maxilar, com massa óssea suficiente para suportar a pressão da mordida. Por isso, animais com pouco stop mordem com um peso impressionante, sem o risco de quebrar o maxilar. A exemplo dos lobos, hienas, chacais e felinos, que quase não possuem stop em seu crânio. Esses 4 itens analisados até agora dirão quanto seu cão pontuará em morfologia. Classificação. Nesse item será avaliado o grupo pela qual o cão é classificado na FCI, selecionando os cães mais fortes de acordo com a sua raça e utilização inicial. Existem 10 classificações oficiais e o grupo 11, que é o grupo dos cães não reconhecidos pela FCI. Peso. Como foi dito no início, todos os cães avaliados, seja em vida ou em modelo computadorizado, apresentaram um grande aumento de força de acordo com seu peso. Por isso é muito importante você saber o peso oficial do seu cão, para não confundir força bruta com sobrepeso.
Agora vamos estabelecer uma pontuação para cada item. A menor mordida estimada registrada é do Pastor Malinius, com 195 PSI, e esse cão pesa na faixa de 30 kg. O valor total de pontuação da nossa tabela não deve ser superior a 195 PSI, pois as estimativas já existentes foram frutos de pesquisas mais refinadas, como modelo de alavanca em crânio seco, foi calculado o tamanho dos músculos adutores, foram consideradas as mordidas bilaterais e unilaterais pelo método bidimensional, e todos esses dados foram comparados por meio de equações com os resultados de medidas in vivo, isto é, as medidas já existentes não serão alinhadas com a nossa tabela. Para ficarmos na faixa da menor medida registrada, vamos dividir os 4 primeiros itens em 25 pontos cada, totalizando assim 100 pontos em morfologia. Em classificação daremos 30 pontos para os grupos mais comuns e 90 pontos para o grupo dos grandes mordedores, que são eles grupo 3, terriers, caça agressiva, agarre, combate e energia. Grupo 2, molossos, guarda, serviço e salvamento. E por último, o grupo 11, que são os cães não reconhecidos. Muitos desses cães são usados apenas para o combate e na guarda do gado devido ao seu grande porte e destemor contra animais selvagens. Já em peso daremos 30 pontos para os cães que alcançarem no mínimo 30 kg e um bônus a cada 10 kg excedidos ao peso mínimo. O valor da pontuação será dobrado. Sendo assim, um cão de 50 kg excedendo 20 kg no peso mínimo dobrará sua pontuação 2 vezes, totalizando 90 pontos. Agora vamos testar na prática. Eu vou escolher qualquer cão aqui, o Basset Hound. Vamos usar o registro oficial do cão para coletar os dados. O primeiro item é ausência de prognatismo. O Basset Hound pontua nesse item por ter o maxilar alinhado, mordedura em tesoura, como os canídeos naturais. É solicitado um focinho largo ou profundo com cana nasal reta. O Basset Hound tem um focinho esguio adequado para sua utilização inicial, mas não pontua nesse item. Stop pouco pronunciado, aquele se adequa a mais 25 pontos. Classificação 30 pontos. O Basset Hound faz parte do grupo 6, mais 30 pontos. Peso corporal mínimo para pontuação nesse item são 30 kg. O Basset Hound é um cão musculoso, de muita pele, sem um peso determinado em seu registro oficial. Sendo assim, vamos considerar um indivíduo com 30 kg que pontue nesse item. Sendo assim, no nosso experimento, o Basset Hound alcançou 135 PSI, pouco mais de 60 kg, uma média não tão distante da oficial, considerando a utilidade inicial desse cão, utilizado como um cão texugueiro e para caçar roedores. Lembrando que a cada 10 kg que excede o peso mínimo, você pode dobrar a pontuação. Agora joga o teu cão na tabela e comenta aqui a força de mordida que ele alcançou.